São várias as formas de discriminação da mulher no ambiente de trabalho, e isso acontece desde antes da sua entrada no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, e depois continua acontecendo com a sua dificuldade na evolução salarial, a sua dificuldade na evolução de carreira, de cargos, né? E isso sempre aconteceu, vem evoluindo, claro, é uma luta constante. A gente vê essa lei que a gente mencionou com relação à igualdade de critérios de salários, né, que a gente viu o relatório agora recentemente. Temos a lei do ano passado, de 2022, na verdade, que traz o programa Emprega Mais Mulheres e a CIPA mais A. Essa também foi uma outra lei muito importante na luta contra a desigualdade, na luta contra o assédio moral, o assédio sexual. Foi uma lei importante porque trouxe também a questão do canal de denúncias, onde as mulheres, e lógico, todos os outros empregados, mas as mulheres, a mulher é um foco muito importante dessa lei, né? Onde elas podem ter essa ferramenta nas mãos de poder fazer uma denúncia anônima, de poder denunciar desde uma possibilidade de um assédio, enfim, qualquer outra possibilidade que elas se sintam ameaçadas no ambiente de trabalho. Então, são várias as formas que as mulheres se sentem ameaçadas, ou elas podem sofrer um assédio, ou elas podem sofrer uma discriminação, desde a sua entrada no mercado de trabalho até a não promoção para um cargo, para uma nova vaga, porque elas acabaram de ficar grávidas, elas acabaram de voltar de uma licença maternidade, enfim, isso é uma situação que a gente vê cotidianamente, e é uma luta que a gente está ainda, lógico, muito longe de vencer, mas a gente vem evoluindo, e a legislação vem evoluindo todos os dias nesse sentido, né? E é uma luta que a gente realmente não vai poder parar tão cedo de brigar por ela, porque estamos muito longe ainda dessa igualdade tão sonhada, não só entre homens e mulheres, mas entre todos os gêneros aí no ambiente de trabalho. Claro. E, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, no caso da desigualdade salarial, as pessoas imaginam, né, que chegam até a ter uma certa dúvida se realmente existe essa questão dos 30% e até mais, se a gente for pegar casos de mulheres racializadas, porque pensa, ou seja, você vai contratar uma pessoa e ao mesmo tempo você fala para ela, não, você é mulher e eu vou te pagar menos, né? Até porque a legislação brasileira, ela proíbe isso, né? Para a mesma função, você tem que pagar o mesmo salário. Então, quais são os mecanismos? Porque eu imagino que a maior parte dos empregadores não digam isso diretamente, né? Ou não vou te promover porque você tem filho, porque você está grávida, ou porque é um setor majoritariamente masculino, não vão te dar atenção. Mas como que na prática isso se aplica? Porque acaba virando algo muito subjetivo. Exato. E aí é que está a grande dificuldade, né? É muito subjetivo, é sempre sigiloso, porque salário é uma coisa sigilosa, ninguém sai falando o seu salário por aí, né? No ambiente de trabalho é uma coisa que se trata de uma maneira bem sigilosa. Então, a partir daí já começa a grande dificuldade em razão disso, né? E se é uma empresa que ela não tem claramente um plano de cargos e salários, onde já não está estipulado, olha, a partir de tantos anos você já vai passar para esse cargo ou para esse cargo, se isso não está no plano da empresa, isso se torna mais difícil ainda, né? Por isso mesmo, essa lei agora, com a questão da abertura dos salários, uma forma de justamente rever essa situação para as empresas em que isso ficou claro agora com o relatório, é justamente apresentar um plano de cargos e salários, né? Então, para as empresas em que apresentam essa dificuldade, essa discrepância de cargos e salários, vai ser essa vai ser uma das ferramentas. Então, ter um plano de cargos e salários. Então, todo mundo vai saber que a partir de tantos anos naquele cargo, naquela função, o salário vai ser X, vai ter uma faixa salarial. Claro que o salário sempre obedece uma experiência anterior, obedece se a pessoa tem uma especialização,
são coisas, têm peculiaridades, né, que têm que ser respeitadas, claro, mas são faixas salariais e não pode passar daquela faixa salarial. Então, a discrepância não pode chegar a 30%, como a gente está vendo hoje em dia, né? Então, se a pessoa está desconfiada que existe essa discrepância, se hoje em dia a mulher profissional ela está desconfiada que existe, ela pode fazer uma denúncia, ela tem ferramentas, hoje em dia já existem meios dela buscar tirar essa dúvida, né? Seja diretamente na empresa, conversando com o seu gestor, conversando com a RH, seja via canal de denúncia, seja via canal de denúncias na própria carteira de trabalho. Hoje em dia, na carteira de trabalho digital, se o empregado ele acessar a sua carteira de trabalho, já tem um link lá que é para fazer uma denúncia a respeito do salário, se ela desconfiar que o salário dela está inferior ao salário de um colega com o mesmo tempo de carreira, mesmo tempo de cargo na empresa. Então, isso já é possível. E aí, os órgãos do governo, né, que são do Ministério do Trabalho, eles terão que fazer essa fiscalização. E aí é uma fiscalização em loco, né? Ou o Ministério do Trabalho faz a fiscalização via e-social, que é uma das ferramentas que o governo tem para isso, porque as empresas são obrigadas a lançar todas as informações no e-social hoje em dia, então o governo já tem todas essas informações, ou a fiscalização direta na empresa, né? Então, o Ministério do Trabalho pode, através de seus fiscais, comparecer na empresa, eles podem pedir documentação, eles podem fazer entrevistas com os empregados, então eles têm todo um meio de obter essas informações e verificar se a empresa está descumprindo a própria CLT, né? Porque a CLT já fala que é ilegal a discriminação entre homens e mulheres que exercem a mesma função, no mesmo cargo, com o mesmo tempo de experiência. A CLT, a Constituição Federal, o Brasil também é signatário da OIT, de algumas convenções que tratam a respeito de igualdade de gênero, de salários. Então, já existem várias ferramentas e o governo ele já possui hoje em dia formas de controle, né? Então, pode não ter braço para hoje em dia para fazer toda essa fiscalização, e hoje esse relatório vai facilitar muito, porque abriu todos os dados, mas o empregado ou a empregada que se sentir lesada hoje em dia, ela já pode fazer essa denúncia e ver essa fiscalização acontecer ali no seu caso em específico. Inclusive, em último caso, mover uma ação trabalhista, procurar seu advogado, procurar um sindicato e mover uma ação trabalhista para pedir seja as diferenças salariais em razão dessa divergência de salário, dessa equiparação salarial, seja uma indenização por danos morais em razão dessa divergência que não deveria ter acontecido.